Vamos tratar aqui dessa chave da abundância. Perder o medo de que vai faltar. Pessoal, o que é esse medo, né? Realmente, uma das chaves da abundância está em perder o medo de que vai faltar. O que é esse medo? Tá? Primeiro que você tem que entender é um medo mesmo e é um medo justificável, tá certo? Às vezes ele já está no nosso DNA. Por quê? Porque a gente carrega no nosso DNA, nas nossas células, uma memória que é ancestral, tá certo? Uma memória que é ancestral. E os nossos antepassados passaram por períodos de escassez, por períodos de falta mesmo. Na história da humanidade, essa história de que vai faltar, esse medo de que vai faltar, é muito presente. É muito presente. Poucas gerações viveram a abundância material que a nossa geração vive. Claro que cada pessoa está numa situação específica, né? E talvez você esteja realmente passando por um período difícil, talvez você esteja desempregado, ou você já tenha estado desempregado, isso deixa marcas na gente. Então é um medo que é justificável, né? Não estou aqui dizendo que a vida está fácil para ninguém, mas também é verdade que o mundo atual tem uma abundância material muito grande, né? E eu quero ir mais fundo com você hoje aqui, porque você precisa entender que essa abundância material, num certo sentido, ela sempre existiu. Mas os seres humanos passam e passaram por muitos períodos de escassez, de dificuldades, né? E claro, mesmo hoje em dia, dependendo de onde você estiver, da sua situação pessoal, você pode estar passando, né? Quem está agora na Ucrânia, no meio de uma guerra, está passando dificuldade. Então, esse medo de que vai faltar, até um certo ponto, ele é justificável, tá certo? O que é importante você entender? Que medo, gente, é um sentimento. Medo é uma emoção, certo? E é um sentimento, uma emoção que é fruto de um pensamento. O ser humano, ele é assim, ele pensa e com o pensamento gera emoção. Emoção, o que é? Energia e movimento, emotion. O pensamento da gente, os pensamentos, colocam a nossa emoção, a nossa energia em movimento, tá certo? Só que esse pensamento que origina o medo, ele não é um pensamento do momento presente, ele é um pensamento, geralmente, que está no futuro ou num trauma do passado, tá? Vamos lá. Ele está no futuro por quê? Porque ele está pensando numa possibilidade, em algo que pode acontecer no futuro. Então, ele é um pensamento ligado ao futuro. Ele geralmente não é um pensamento do agora. Ele é um pensamento do futuro. O pensamento da gente está o tempo todo dando 2 passos para frente, 2 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para trás, não é isso? Então, muitas vezes a gente está preso ou muito preocupado com algo que pode acontecer, ou a gente está preso numa lembrança do passado, sofrendo o que passou. Então, ou a gente sofre por antecipação ou sofre pelo que passou, né? E isso é óbvio que gera ansiedade, isso gera muitos medos. O medo de que vai faltar é um desses medos gerados pela mente, que fica pulando de galho em galho, né? Um macaquinho aí que pula de galho em galho e que vai para o passado, para o futuro e não para quieto aqui no momento presente, né? A nossa mente tem essa característica, principalmente quando a gente está numa sociedade que está o tempo todo estimulando o mental e a gente não tem nenhuma preparação para se centrar, para meditar. Quem faz uma prática de meditação tem menos esse problema, né? Consegue silenciar a mente um pouquinho, consegue acalmar a mente, ter uma tranquilidade maior. Mas quem não tem práticas de meditação, de yoga desse tipo, acaba que fica até refém da mente, fica refém da mente, fica se tornando uma vítima da mente, porque a mente não para, não consegue controlar a mente. O que acontece? Quando a sua mente pula para o futuro e fica pensando nas possibilidades do que pode dar errado, e a nossa mente ela é treinada para isso, para ver o que pode dar errado, tem um sistema de alerta ali que é super eficaz, né?
Essa atitude da mente, esse pensamento sobre o futuro gera uma emoção de medo, medo de que vai faltar. Muitas vezes esse medo também tem origem no passado, numa experiência traumática em que você já viveu ou que você já viu alguém passar, né? Você já pode ter visto alguém passar fome, alguém passar dificuldade, alguém ser despejado, alguém ser demitido, né? E talvez você já tenha vivido essas experiências. É natural que esse tipo de experiência traumatize as pessoas e que a gente, então, por conta de já ter vivido ou por conta de já ter visto alguém que viveu, tenha o medo de que aconteça de novo ou de que vai faltar. É preciso curar esse medo, tá certo? É preciso curar esse medo. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você para que você possa curar esse medo, caso você tenha, é que é muito importante você estar no momento presente, conectado no momento presente. Você está sempre no momento presente, mas você precisa perceber isso, ou seja, você precisa trazer esse macaquinho da mente para o momento presente. Quando você traz o macaquinho da mente, a mente para o momento presente, você vai ver que se você aprofundar essa sua experiência no presente, não existe falta. No presente não existe falta. Você pode estar me dizendo assim, mas Saulo, pelo amor de Deus, estou desempregado, não tenho comida para botar na mesa. Ok, volta para o presente. Volta para o presente. Qual é o próximo passo que você pode dar? Focaliza e mentaliza no presente. Né? É óbvio que se você está numa situação de pobreza extrema, né, você pode sentir uma falta ali. Se você não está conseguindo colocar comida na mesa para alimentar seus filhos, você vai sentir essa falta. Mas aí já não é mais um medo, é uma realidade. E é isso que eu quero que você perceba. O medo é ilusório. O medo não é uma realidade. No momento em que se torna uma realidade, já não é mais medo. Já não é mais medo. Você não tem mais medo que aconteça porque está acontecendo. A única solução é você procurar uma saída, procurar uma alternativa, certo? O problema é que a maioria das pessoas não está vivendo essa realidade aqui presente, tá? Pelo menos a maioria das pessoas que estão me assistindo, né? Porque se você realmente está vivendo essa precariedade enorme, você não tem nem acesso à internet, você não tem nem o celular, nem o computador para me assistir. Né? Então, se você está me assistindo, provavelmente você não está nessa situação de pobreza extrema, onde no momento presente está faltando o básico do básico, tá certo? Vou repetir isso porque é muito importante que todo mundo entenda. Se você tem o recurso mínimo necessário para ter um acesso à internet e assistir vídeo no YouTube, que é o que eu estou fazendo aqui, então você não está numa situação de pobreza extrema, tá certo? Você não está numa situação de pobreza extrema. Se você está me vendo e está me ouvindo, objetivamente no momento presente, você não precisa ter medo de que vai faltar, porque na verdade não está faltando nada, né? Não está faltando nada. Tá? Agora, você precisa educar a sua mente para ver isso. Tá? E, gente, não estou aqui menosprezando miséria, não estou aqui de maneira nenhuma negligenciando uma realidade social que é muito grande e verdadeira. Mas você precisa entender que você não está na porcentagem aí grande, enorme, de pessoas que estão abaixo do nível da pobreza e que não têm acesso à tecnologia, que não têm acesso à internet. Se você está me ouvindo agora, você tem esse acesso. E isso já te coloca nos 10% aí da humanidade que tem recurso e para quem não falta as coisas básicas, tá certo? Não falta as coisas básicas. Então é importante você ter esse essa noção, né, esse distanciamento, né, entre os seus pensamentos e você precisa ver a realidade como ela é.
A realidade como ela é que se você está me ouvindo agora, você não está passando por uma necessidade enorme, por uma situação de falta. Você não está passando por uma situação de falta. A situação de falta, na verdade, é o medo que está na sua cabeça. Medo é ilusório. Medo é sempre ilusório. Ele te dá um sinal, às vezes importante, sobre o que pode acontecer, sobre uma possibilidade. Mas o medo, ele não é a realidade do momento presente. Então, o primeiro passo para você perder o medo de que vai faltar é você se trabalhar e ter práticas diárias que vão te recentrar para educar sua mente e você ficar no momento presente, tá certo? Não negligencie isso que eu estou falando, isso é muito, muito importante, muito importante, tá? E veja, perder o medo de que vai faltar é uma grande oportunidade por vários motivos, tá? Primeira coisa, medo, tá? Rouba a criatividade. Se você trabalha, se você tem vontade de criar coisas novas, se você trabalha em algum ramo criativo, você ter medo de que vai faltar, rouba a sua criatividade. Isso é cientificamente comprovado, tá certo? Você ter medo enfraquece a iniciativa, né? É muito difícil você tomar uma iniciativa, ter iniciativa quando você está num estado de medo, tá certo? Enfraquece a liderança. É muito difícil você se tornar um bom líder se você está num estado de medo. As pessoas tendem a não seguir pessoas que estão medrosas, tá certo? Tira a sua energia. Medo suga energia, que é a sua mente mirabolando com um monte de coisa, e isso consome muita energia. Não sei se você sabe, mas a parte do nosso corpo, o órgão que consome mais energia, ó, a nossa caixinha cinzenta aqui, o nosso cérebro. E quanto mais medo você tem, mais você está mirabolando possibilidades aqui, mais você está consumindo e gastando energia à toa. À toa, porque, mais uma vez, é ilusório, não é o que você está vivendo de fato no momento presente. Tá certo? Medo gera estresse, e isso tem consequências super negativas para o corpo todo, te faz envelhecer mais rápido, te faz adoecer. Medo te faz dar um mau exemplo para as crianças. Tá? É importante você entender isso, porque tá cheio de pai e de mãe aí que morre de medo de que vai faltar. E o problema é que isso é transmitido para as crianças, né? É transmitido para as crianças. E não é legal. Não é legal, tá? Muitas vezes, e eu conheço, infelizmente, já vi muitas pessoas assim, por medo de que vai faltar, a pessoa se acomoda num trabalho que não gosta, a pessoa se acomoda numa situação inconfortável, desconfortável, né? A pessoa fica com medo de mudar, porque acha que vai faltar. Ela, às vezes ela tem medo de empreender aquilo que ela sonha de fazer. E olha o exemplo que você está dando para os seus filhos. Quer dizer, o exemplo é que o filho não vai empreender também, né? Você está trocando a sua felicidade por segurança, muitas vezes, tá? E pior de tudo, tem pai que faz isso e ainda se justifica com base nos filhos. Fala, não, eu não vou empreender, não vou largar meu emprego para empreender o que eu sonho, o que eu sempre sonhei para ser feliz, porque eu tenho filhos para criar. Aí os coitados, além de receber o mau exemplo, ainda crescem com culpa de ter um pai infeliz, uma mãe infeliz, que ao longo do tempo até fica depressivo ou fica com problemas de saúde, né? E eles ainda vão carregar essa culpa. Poxa, ele fez isso para se sacrificar por mim, para eu ter uma boa escola, para eu ter um bom trabalho. Aí sim você garante a boa escola para o seu filho crescer numa escola, crescer, se formar e fazer um trabalho também que ele não gosta, viver a vida dele infeliz, porque ele vai seguir o seu exemplo. Quer dizer, a gente precisa curar isso aí, tá? Se você acha que eu estou exagerando, não estou exagerando, não. Já vi isso acontecer e muitas vezes. Então a gente precisa curar isso. Não faz sentido nenhum você ser infeliz, dar um exemplo de infelicidade para o seu filho, dizer que trabalho é sacrifício para ele também ficar infeliz, se sacrificar e viver uma vida de escravo infeliz. Tá certo? Isso não vale a pena, tá bom? Então você precisa perder o medo de que vai faltar para poder mudar essa situação, tá? Porque esse medo que vai faltar, ele te deixa infeliz
e paralisado. O pior de tudo é que medo paralisa, né? Medo paralisa. Quando você fica paralisado, fica muito, muito difícil de você mudar, né? E o medo, os medos, você já percebeu, os medos eles vão se acumulando. Então a pessoa começa a ter com medo que vai faltar. Aí o medo de que vai faltar vira assim, alimenta o medo de mudar. Aí eu tenho medo de mudar, porque eu tenho medo que dê errado. Aí, mas no fundo, se der certo, eu tenho medo que dê certo também. Se você vai olhando os medos das pessoas, é medo, 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 medo de tudo, né? Então é preciso romper com esses medos, tá certo? É preciso romper com esses medos.